oitavo ano, bom dia! Voltamos às nossas atividades, passamos aí por uma semana de avaliações, espero que todos tenham tido grandes resultados, né? Bons resultados, mas se não tiveram, não tem problema, vamos recuperar, porque é em cima dos acertos e dos erros que a gente constrói aí o nosso aprendizado, ok? Então hoje nós vamos fazer a avaliação comentada do simulado, justamente para que vocês possam perceber onde acertaram, onde erraram e dessa forma focar o estudo justamente em cima do erro, para que possa melhorar essa questão, tá? Então vamos começar pela interpretação do texto, que fala sobre o futuro é agora, né? Um texto que, de forma resumida, não vou fazer a leitura completa do texto para que a gente possa focar nas questões, mas basicamente o texto fala sobre a tecnologia 5G, que traz aí uma proposta de melhorar o sistema de comunicação móvel, ok? Então, no número 1, nós temos assim: a tecnologia 5G é complexa e desafiadora. O texto com isso, ele enumera vantagens da tecnologia 5G, expõe uma avaliação sobre a tecnologia 5G, levanta uma hipótese, né, sobre a tecnologia 5G, ou expõe uma ideia pessimista sobre a tecnologia 5G. Então, como podemos ver aqui, a resposta é a letra A. O texto, com esse trecho aí, enumera as vantagens que a tecnologia 5G pode trazer para a comunicação móvel, ok? Então, no número 2, a parte: o primeiro intuito da telefonia foi comunicar com mobilidade. A expressão sublinhada indica uma circunstância de. Então, além de interpretação, aqui vocês também têm que ter um conhecimento de gramática, né? Porque o termo, ele tem função de advérbio. E como a gente já estudou, o advérbio ele vai acrescentar, trazer uma circunstância ao fato, né? Ao contexto. Então, pode ser uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, enfim. Então, analisando, a gente observa que a circunstância aqui é de modo, é o modo como a telefonia queria fazer essa comunicação. Então, o primeiro intuito da telefonia foi comunicar com mobilidade. Então, foi o modo como ela quis fazer essa comunicação. Portanto, número 2, a nossa resposta é a letra B. No número 3, no trecho: o 5G é diferente, pois permite ir além. O fato destacado, ele explica o anterior, ele contradiz o anterior, ele soma-se ao anterior ou ele condiciona o anterior. Então, se você analisar, o que nós vamos ter? O 5G é diferente, é uma afirmação. Então, aqui eu venho explicando por que ele é diferente, né? Porque permite ir além. Portanto, no número 3, a nossa resposta é a letra A. Agora o número 4. No segmento, essa característica permite implantar ações inovadoras, como a internet tátil. O termo como introduz um exemplo da ação inovadora, uma conclusão sobre a ação inovadora, uma comparação entre ações inovadoras ou uma explicação sobre a ação inovadora. Se vocês analisarem, o que nós vamos ter? Ó, essa característica permite implantar ações inovadoras, como, por exemplo, a internet tátil. Então, temos aí a nossa resposta, né? Portanto, letra A será a resposta do número 4. Vai introduzir um exemplo da ação inovadora. No número 5, vocês têm assim: indique o tipo de predicado presente na seguinte oração: o diretor continua preocupado. Aqui nós vamos entrar na parte gramatical, né, do simulado. Então já temos aí a parte onde haverá necessidade de conhecimentos em relação à gramática, né? Bem, quando eu expliquei para vocês sobre como chegar, como classificar os tipos de predicado, o melhor caminho seria analisando o verbo. Se a gente observar aqui, o diretor continua preocupado,
A gente vai analisar e vai chegar à conclusão de que esse verbo é um verbo de ligação. Você tem aqui o diretor, que é o sujeito, e você tem a característica desse sujeito, que é preocupado. Portanto, o verbo aqui tem a função exclusivamente de ligar. Portanto, nesse caso, o predicado é nominal. Nossa resposta do número 5 é a letra B. Número 6. Assinale a opção com a frase que apresenta sujeito indeterminado. Então, durante as aulas, falei para vocês que o sujeito indeterminado, ele acontece, né, de duas formas. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, ou quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser. Porém, esse verbo tem que ser verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo. Se a gente analisar cada alternativa, a gente vai ver que na letra A, né, temos já amanheceu. O verbo aqui indica fenômeno da natureza, portanto seria uma oração sem sujeito. Ontem adormeci na aula de filosofia. Aqui o sujeito está oculto, é eu adormeci. Estaria oculto, elíptico, né? Na letra C, a tapioca com vários recheios. Então, aqui nós temos o verbo haver com sentido de existir. Então, nesse caso, a oração também não tem sujeito, né? E temos a nossa resposta, que é a letra D. Precisa-se de muito dinheiro para a educação dos filhos. Então, temos um verbo transitivo indireto, né? É quando ele tem uma preposição ligando ele ao complemento. Ele está na terceira pessoa do singular e acompanhado da partícula ser. Portanto, aqui temos o sujeito indeterminado, ok? Número 7 e número 8 será baseado, né, na agenda aí de Carol. É um texto que fala sobre o dia de aniversário de Carol. Então, é um diáriozinho, né, onde ela conta aí como é que foi o dia dela, tanto na escola como em casa, enfim. Então, baseado nessa leitura, a gente vai fazer o número 7. O texto sublinhado funciona como aposto em. Lembrando que o aposto é aquele termo que vai explicar, que vai trazer uma informação a mais, né, sobre um termo anterior na oração ou no contexto. Então, na alternativa A, nós temos assim: a Clarinha e a Manu são minhas amigas. O termo sublinhado aqui é o predicativo do sujeito, a Clarinha e a Manu. Então, não é a nossa resposta. Letra B. A Clarinha e a Manu, minhas amigas, me deram presente. Aqui temos a resposta, né, do número 7. Aqui nós temos um aposto, que é um termo que faz uma referência ao termo anterior, a Clarinha e a Manu, tá? Mas vamos continuar analisando. Letra C. As minhas amigas me deram presente. Então, aqui nós temos o sujeito destacado, né? O elemento de quem se fala. E na letra D, minhas amigas, vocês moram no meu coração. Aqui nós temos um vocativo. É um termo onde estamos fazendo um chamado. Portanto, resposta do número 7, letra B. E no número 8? Na oração, mas também não sou muito amiga de todo mundo. O termo amiga funciona como adjunta de nominal, predicativo do sujeito, aposto ou adjunta adverbial. Então, estamos vendo aqui que a resposta é a letra B, é um predicativo do sujeito. E vamos entender? Olha, mas também não sou, ou seja, eu não sou, o sujeito está oculto. E amiga, quem é amiga? Não sou eu. Portanto, aqui nós temos um predicativo do sujeito que está oculto. Ok, gente? Então, número 8, resposta letra B. Agora vamos para o número 9. Indique onde há erro de regência nominal. Então, estudamos que regência nominal são aqueles nomes que exigem preposições específicas para se ligar a um termo que vai completar o sentido desse nome. Ok, gente? Então, vimos aí, né, estudamos uma relação de nomes, substantivo, né? Substantivo e adjetivo,
que se ligavam aos seus complementos por meio de uma preposição específica. Então, vamos analisar. Ele é muito apegado em bens materiais. Então, aqui nós já temos a resposta de cara, né, na letrinha A. Porque se você observar o termo, o nome apegado, quem é apegado a alguma coisa ou a alguém. Então, aqui a regência, né, seria a preposição a e não a preposição em. Portanto, é aqui que temos um erro de regência. Se a gente analisar os outros casos, a gente vai ver que está tudo certinho. Estamos fartos de que. Ela era suspeita de que. E a confiança dos soldados, a confiança de quem, né, no chefe. Então, a confiança de quem em quem. Então, está tudo correto. Portanto, o único erro de regência que temos aqui nessa questão é a letra A. Número 10 agora. Então, noites passadas de cheiros e calores amontoados. Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica incorreta a concordância de amontoado. Então, se a gente for substituir, né, fazer aí as trocas, a gente vai ter erro de concordância justamente na letra B. Porque vocês vão ter brisas e odores amontoadas. E como nós vimos aí durante as aulas, quando a gente tem dois substantivos, né, e um adjetivo, ele vai concordar com os dois elementos, ficando no plural masculino, ou ele vai concordar com o elemento mais próximo. Então, o elemento mais próximo aqui é odores. Então, só caberia amontoados nesse caso, né? Então, portanto, o erro está aqui na letra B. Mas vamos analisar a letra A, a letra C e a letra D. Então, na letra A, temos odores e brisas amontoadas. Então, amontoadas concordando com brisas, que é o termo mais próximo. Nuvens e brisas amontoadas. Então, amontoadas também concordando com brisas, que é o termo mais próximo. E nuvens e morros amontoados. Então, aqui a gente tem amontoados, que pode estar concordando com os dois elementos ou com o elemento mais próximo. Então, o erro está justamente na letra B. Vamos para o número 11. Então, agora já entramos em produção de texto, né? Temos aí um pequeno conto que fala sobre um homem que compra um espelho, enfim, que por meio desse espelho ele reconhece o rosto do pai, enfim. Então, quem fez a leitura sabe do contexto, né, gente? Então, a história ocorre num espaço aberto, num espaço fechado, dentro do cofre ou no texto. Não há elementos para responder a pergunta. Então, há elementos sim, não é isso? Vocês leram o texto e sabem disso. O texto, a história, melhor dizendo, ocorre dentro da casa do homem. Ele compra o espelho, leva para o quarto e todos os fatos ocorrem aí dentro da casa. Portanto, num espaço fechado. Letra B é a nossa resposta. Agora, o número 12. Encantado, julgou reconhecer o rosto do pai. Percebe-se que o homem gostou de ter encontrado seu pai. O homem havia comprado um espelho. O homem parecia-se com o pai. Ou no espelho havia o retrato de seu pai. Então, se a gente analisar direitinho, vamos ver que a resposta é a letra C. O homem parecia-se com o pai, né? Então, encantado, julgou reconhecer o rosto do pai, né? Então, a gente percebe que quando ele se olha no espelho, ele julga ver o rosto do pai porque ele se parece muito com o pai, ok? Portanto, número 12, letra C. Número 13. Então, a resposta será baseada aí, né, na análise da charge. Então, você tem vida social sem internet, você tem o blogueiro profissional. Então, você está no Orkut, estou, e no
e no MSN, no MSpace, Facebook, em todos. Então a gente tem aqui claramente, né, a relação de um indivíduo com as redes sociais. Então vamos lá. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. Então, gente, hoje a gente tem aí, né, a integração das pessoas nas redes sociais, virtuais, enfim, na internet, de uma forma muito exagerada, né? Então, a charge, ela vem fazendo uma crítica em relação a isso. Ela faz um questionamento realmente sobre essa integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento, esquecendo aí, né, a relação pessoal do dia a dia, corpo a corpo ali, tá? Então, portanto, nossa resposta será a letra A. E 14, né? Sobre as charges e tirinhas, é incorreto afirmar. Então, assim, baseado em tudo que a gente estudou sobre charges, sobre tirinhas, né, o que não está correto aí? Então, a gente tem aqui como resposta, olha, a letra D, né? Que afirma que as charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Mas isso não quer dizer nada, né? Não é a linguagem, não é o tipo de linguagem que determina se o texto ele é um gênero textual ou não. Portanto, isso está incorreto, essa afirmação está incorreta e, portanto, é a resposta da nossa questão de número 14, ok? Finalizamos por aqui a nossa correção, né? Espero que vocês tenham aí observado onde erraram mais, onde acertaram mais, né? E com isso a gente vai hoje fazer um exercício de fixação, justamente para a gente melhorar um pouquinho aí essas questões, tá? Então a gente vai lá na página, nas páginas, melhor dizendo, da nossa apostila, temos alguns exercícios ainda por fazer e a gente vai fixar um pouquinho sobre concordância nominal e regência nominal, né? Que são assuntos aí que vocês puderam observar, trazem bastante dúvidas. Então, a concordância nominal, que é aquela relação entre o sujeito e os seus modificadores. No caso da concordância nominal, o que mais pega é a relação do sujeito com o adjetivo, quando o sujeito é composto, né? Ou quando vem dois substantivos, somente um adjetivo. Então a gente precisa respeitar aí algumas regras, concordando com os dois elementos, ou concordando com o elemento mais próximo. E vamos também fixar um pouquinho sobre a regência nominal. Como eu falei para vocês, é uma questão de prática. Então, saber qual palavra rege a preposição específica. Então, é por meio da prática. Tá bom, gente? Então, temos aí a concordância nominal. A gente vai fixar o exercício do 11 ao 20, né? Através dos exercícios do 11 ao 20, que estão lá na página 75 e 76. E a regência nominal, a gente vai fazer os exercícios do 17 ao 20, que estão lá na página 82. Beleza? Então, vamos às atividades e lembrem-se, juntos somos mais fortes, ok?